Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto O Inominável, do H.P. Lovecraft, com a chuva caindo lá fora. Então, nesse clima perfeito, vamos lá, depois da abertura, vem comigo. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre o conto O Inominável, escrito pelo H.P. Lovecraft, que é, vocês sabem, um dos meus autores favoritos de terror. Eu li ele, então, nessa edição bonitona aqui da Clock Tower, O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, antologia de contos, poesias e ensaios. Essa daqui é a terceira edição, que é em capa dura, então. E é uma edição muito boa, muito bonita. Tem até uma introdução aqui sobre a vida do H.P. Lovecraft. É uma edição incrível. Clock Tower, né, gente? É uma editora perfeita, né? Quem gosta do mundo do horror, do terror, do fantástico, tem que ser fã da Clock Tower, porque é uma baita editora. Mas hoje nós vamos conversar sobre esse pequeno conto, O Inominável, que é uma história bem curta, mas muito chocante. É uma história que tem um final arrasador. Gente, é muito boa. E detalhe, essa história virou 2 filmes dos anos 80. Os filmes não são lá muito fiéis, não. Pra falar a verdade, os filmes são até bem exagerados. Pega um fiapo da história e usa para poder fazer a trama do filme e vira aquela coisa de louco. É filme dos anos 80, né, gente? Então você já sabe o que esperar. Muito gore, muito trash, muito efeito especial daqueles bem exagerados mesmo. É um filmão muito doido. Os 2 filmes. Mas o conto é uma baita história gótica muito boa, gente. Aqui a gente vai ter um pouco daquela pegada cósmica, né? Porque o conto se chama O Inominável, né? Mas de cósmico mesmo a gente não vai ter nada. A gente vai ter aqui então um ser, um monstro, uma coisa que já virou lenda. Nós temos aqui os nossos 2 protagonistas, que para variar eu esqueci o nome deles, né? Eles estão sentados então em uma espécie de cemitério. E esse cemitério fica de frente com uma casa. E essa casa já está abandonada, está caindo aos pedaços, é uma casa mal falada na vizinhança e tudo mais. Eles estão discutindo ali sobre a existência ou não do inominável, do mundo do sobrenatural, do mundo do além, esse tipo de coisa. Um é totalmente cético e o outro é totalmente crente nesse mundo. E esse cara, o que acredita mesmo que existe isso, começa a contar pro outro cara, pro cético, que ele descobriu um diário na família dele e que esse diário contava coisas do passado sobre uma figura inominável que foi vista no sótão da casa da família. E que essa figura inominável assombrou por gerações toda essa família. E que pessoas eram encontradas mortas com marcas de patadas no corpo todo e com arranhões gigantes como se fossem garras enormes. E que essa figura era sempre vista no sótão da casa. E detalhe, povo, esse cemitério onde eles estão tem 2 túmulos. Um túmulo é de um parente desse cara que está contando essa história e o outro túmulo não tem nome. Não tem nome nenhum, não tem nada, é inominável esse túmulo. E a casa que está próxima tem uma janela num sótão. A janela está quebrada. E eles começam a ouvir barulhos vindo dessa janela lá no sótão dessa casa. E eu paro de contar a história por aqui, porque é um conto bem curtinho. Essa edição aqui, o conto tem, se eu não me engano, umas 10 páginas só. É uma história bem curta, uma história bem rápida. E quando eu tava lendo essa história, pelo começo, eu tava pensando, essa história não vai levar a nada não, não vai ser uma das grandes histórias do H.P. Lovecraft. Mas quando chega no final, povo, que história legal. Continuo com a opinião de que não é uma das grandes histórias do Lovecraft. É uma história ok. Mas para esse clima de Halloween, de seres inomináveis, de monstros do além e mistérios do passado, esse tipo de coisa, é uma baita de uma história de terror, povo.
tem esse clima gótico de cemitério e árvores ressecadas e segredos de família do passado e monstros do sótão. Tem esse climão gótico que a gente gosta tanto, sabe? E isso, quando vocês sabem que quando tem esse clima já me agrada muito. Então, povo, é uma indicação que eu faço pra vocês. O Inominável, do H.P. Lovecraft. Baita conto, bem curtinho, bem fácil de ler, muito gostoso de ler a leitura dele. Vocês sabem que a narrativa do Lovecraft tende a ser um pouco amarrada, um pouco truncada, mas depois que você pega a mão, você deslancha. Então o começo dela, quando eles estão ali conversando e debatendo sobre a existência ou não do mundo espiritual, do mundo inominável, é um pouquinho mais travada a leitura. Mas depois que o cara começa a contar sobre os diários da família que ele encontrou e o que aconteceu com os antepassados dele, aí a leitura flui muito, povo. Então pode pegar, pode ler aí que vai ser um baita conto para ler desse Halloween. Então fica a dica aí, viu, meu povo? E amanhã nós vamos conversar sobre esse autor aqui que eu gosto muito também, que também é um dos meus favoritos do terror. Vamos conversar sobre o Arthur Machen e vamos conversar então sobre a história A Pirâmide Reluzente, que está presente nessa edição aqui também da Clock Tower. Então, aguardo todo mundo aqui amanhã. Já deixa o dedão pra cima aí e até amanhã, povão. Tchau, tchau.